Hoje nós vamos falar de Position Trade. Esse vídeo é um vídeo que eu faço todos os domingos e nele eu faço a avaliação do indicador F34 e também da Tilson na modalidade Position Trade. Quer ganhar dinheiro? Faça Position Trade. Essa é uma forma muito interessante que trabalha muito o comportamental, o nosso emocional, na hora que a gente está operando, na hora que a gente está olhando o desenrolar da operação ali, vendo o dinheiro aumentando ou diminuindo. As nossas emoções, os nossos comportamentos se portam de uma maneira mais cadenciada, vamos dizer assim, de uma forma mais lenta do que no day trade, por exemplo. E dá para você ir se observando, dá para você observar melhor a avaliação do gráfico, a análise do gráfico e a sua autoanálise também. Eu gosto muito disso, você já deve saber, você que me acompanha aqui no canal, que eu trabalho bastante a parte emocional, a parte que realmente faz a diferença para qualquer trader profissional. O que é um trader profissional? Aquele que ganha dinheiro, que vive de mercado. Então pode ter certeza, saiba disso, que a parte mental, a parte comportamental é o diferencial para te tornar um trader qualquer para um trader profissional, tirar dinheiro do mercado, ok? Essa é a forma que eu tenho para te levar esse insight aí. Hoje nós vamos falar de Position Trade, porque aqui todo domingo tem. Aliás, se você não segue o canal, acompanha aí os domingos, se inscreva aí no canal, aproveite já para fazer a sua inscrição aí, tá bom? Vamos nessa? Olá, tudo bem, fera? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples para que você possa ter descomplicado, para que você possa ter sanidade mental sem complicação para operar. Seja day trade, swing trade ou position trade. Gosto muito de todas essas modalidades, mas hoje nós vamos falar de position observando o Ibovespa, o dólar, o milho, o boi, alguns ativos nacionais, alguns ativos internacionais, sem contar também alguns índices que eu separei para você. Claro, nós vamos falar também do Bitcoin e do Ethereum. São dois papéis importantíssimos dentro do mundo de criptomoedas e que eu acho que tem que ser, sim, investido e avaliado. Vamos nessa aqui comigo para dentro do gráfico e eu já vou começar aqui com o Ibovespa. No Ibovespa a gente tem uma situação, dá uma olhadinha aqui, que eu já venho falando desse retângulo desenhado de branco há algum tempo. Quem acompanha o canal na playlist aí, análise semanal, Position Trade com análise semanal, sabe que eu já desenhei isso há muito tempo. A gente tem aqui o MACD linha apontando para baixo, né? Ele está aqui ainda um pouco equidistante do eixo zero, né? A gente vê ele na casa 3.900 aqui, então ele tende a cair mais, mas o preço vem se comportando lateralmente, né? Falando, não quero cair dessa altura que você está não, MACD. Normalmente o MACD quando está numa altura assim, ele tende a dar umas quedas, né? E ele vem aqui se comportando. Será que ele vai se comportar por mais tempo? Não dá para saber, não é verdade? O que eu vejo é que ele ainda tem espaço para queda, tá? Essa é a visão aqui, enfim. Eu não posso ler diferente, eu estou ensinando você a ler também, então eu tenho que mostrar que há uma distância aqui ainda para o eixo zero, e eu gosto mesmo de pensar em compra quando ele está abaixo do eixo zero, cansado, e vira para compra. Por enquanto aqui, eu acho que ele pode ficar preso dentro desse retângulo que eu já desenhei há muito tempo, dançando lambada, né? Passa para cima, passa para baixo, passa para cima, passa para baixo, passa para cima, e talvez volte a passar para baixo, acendendo verde, vermelho, verde, vermelho, verde no indicador F34. Essa é a visão aí de lateralização. É sim um grande range, dá para ganhar dinheiro tanto no position quanto no swing e também no day trade. Lógico que o position fica aí mais limitado, né? Que o range já fica menor. Quando eu mudo esse gráfico aqui do semanal para o diário, esse range aqui ele fica maior, né? Não, ele fica no mesmo tamanho, entenda. Só que os movimentos ficam dentro de uma situação de avaliação mais fácil de entender. Porém, olhando pelo macro aqui, pelo semanal,
eu sei que eu tenho essa região aqui embaixo como suporte e essa região aqui em cima do retângulo como região de resistência, e isso me facilita tomar a decisão talvez para swing muito bem, para intraday lá também muito bem. Tá bom? Espero que você tenha entendido esse raciocínio. Se você não entendeu, comente aqui embaixo. Aliás, se tem algum ativo que você quer que eu olhe sobre a ótica do F34, comente aqui embaixo também. Vamos falar do dólar, Dolfut. Dolfut para ele. Então aqui a gente tem o Dolfut. Eu tenho olhado o Dolfut sim de uma maneira sem mudar o ativo com os juros, né? Porque ativo futuro aqui a gente tem que desconsiderar os juros, mas a análise continua igual no curto prazo aqui, né? Eu estou com um olhar aqui para esse topo, muita atenção aqui, né? Perdendo esse topo aqui para cima, aí ele pode voltar a falar em alta, aí, então eu vou desenhar aqui mais, além dessa setinha que eu já desenhei há muito tempo, tá? Não estou falando isso agora não, quem acompanha o canal sabe. Você vai estar observando aqui agora esse desenho aqui dessa linha. Muita atenção na perda dessa região aqui, deste topo aqui que está marcado nessa linha, ok? Atenção aí, se ele perder, aí ele tem um forte pivô de alta, e aí a gente tem talvez a movimentação lá para cima. Você quer ver só? Dá uma olhadinha aqui no tamanho dessa perna. Vou pegar essa daqui, tá? Aqui com 100% de projeção dela, né? Aqui não é o MACD de projeção, mas vamos ver aonde que daria o 100%. Deixa eu fazer com projeção então. Projeção de 100%, que é esse daqui. Ó, vou projetar esse movimento aqui com esse topo e a projeção dessa perna lá para cima. Então, ó, a gente teria o alvo aqui nessa casa dos 6.400 por ali, ok? Se eu quiser projetar o tamanho dessa perna aqui de 100% também, para ver o tamanho dessa perna ali para cima, é mais tranquilo. Eu pego e replico esse tamanho aqui do zero e olho onde é que ele bate em 100%. Assim, você vê lá em cima o alvo, bem próximo à região de resistência aqui desse retângulo, é o 100% dessa perna aqui, tá? Se caso for rompido esse pivô daqui de cima. Espero que você tenha entendido aí o que eu fiz, tá? Entendido aí, para você visualizar aí uma possível situação se perdido esse topo. Se, somente se. Ele pode vir aqui, beliscar ele e voltar a cair ainda, tá? Eu ainda vejo movimentos descendentes para o dólar. O MACD já está afundando aqui, chegando aqui abaixo do 35, tá vendo? Está quase chegando no eixo zero, portanto, ele está perdendo a força de queda, né? Quando está aqui em cima, ele tem mais força para cair do que quando ele está aqui no eixo zero, mas também, proporcionalmente, ele também tem a mesma força para subida, ou seja, zero para baixo e zero para cima, ele está com poucas forças aí, tá? Essa é a forma que eu estou vendo. Quando a gente olha também ele sem os juros, né, a gente interpreta um pouquinho diferente com o indicador F34, que ele vai aparecer aqui já já, está carregando. A gente vê que ele ainda está bem mais distante pelo MACD, ou seja, oferecendo possibilidades maiores de queda. E a leitura que eu tenho aqui muda um pouquinho, tá? Esse retângulo sai porque eu tirei os juros agora, tá? Só para a gente dar uma olhadinha, ó. Eu vejo claramente o zigue-zague descendente aqui. O topo continua igual, vai mudar um pouquinho as colorações aqui, porque é outro gráfico, sem os juros, tá? Então, aqui, ó, você vê que nesse topo que eu desenhei aqui, ele já foi beliscado nele lá, ó, tá vendo? Já houve uma beliscadinha e aí ele não perdeu, tá se segurando por aqui. E eu vejo que aqui acendeu verde, mas eu vejo que ele vem de verde, acende vermelho, acende verde, acende vermelho e acendeu verde de novo. Ou seja, está corroborando com a mesma análise que eu venho fazendo aí do dólar sem os juros, né? Ou com os juros, quer dizer. E aqui a gente vê o MACD um pouco mais distante ainda e vindo de um patamar bem alto e o indicador F34 mostrando claramente quando ele começa a acender assim vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, ele mostra que está sem tendência, né? A gente está aí com movimentos erráticos, ó, passa para baixo, passa para cima, passa para baixo, passa para cima, dançando lambada, sabe? Então essa é a visão aí que a gente tem que ter pro papel, pro ativo, né, o dólar, tá bom? Ele ainda tá assim, com cara assim de querer
fazer esse pivô aqui, ó, mas ele não fez ainda, tá? Não se precipite, tá? Não se precipite, muito cuidado nesta região aqui, espera se confirmar, ele ficou muito tempo dentro desse range aqui, né? Então, calma, não tem nada definido ainda, tá? Às vezes a gente acha, né? Acho que ele vai subir. Calma aí. Essa é a visão que a gente tem que ter. Vamos aqui agora falar do Bitcoin. Vamos falar aqui do Bitcoin. Eu vou pular a ordem aqui. Os bitcoinzeiros que ficam caçando Bitcoin no final do vídeo, que já acostumou lá no final do vídeo ou no início do vídeo, tem que assistir o vídeo, hein? Tem que assistir o vídeo. Cadê o Bitcoin? Bitcoin. Cadê o Bitcoin? Caramba. Bitcoin aqui. Muito bem, Bitcoin. Bitcoin nada diferente da semana passada. Quem assistiu o vídeo da semana passada, ele continua no mesmo ponto, ó. Dogezinho. Ele esperou a Tilson nem tocou na Tilson, né? E deu essa pancada aqui para baixo. Talvez ele esteja descansando um pouquinho aqui. O MACD está alto ainda do eixo zero, tem força para mais queda. E ele descansa um pouquinho enquanto a Tilson vem baixando aqui. Se a Tilson passar essa região aqui perdida de suporte, se a Tilson vencer ela aqui, isso é um bom sinal para quem está esperando queda, tá? É um bom sinal para a continuidade da queda dele aqui. Eu lembro que aqui na região dos 13, né? É um alvo dado já há muito tempo. Quem segue o canal aí tem isso postado lá, enfim, falado há muito tempo mesmo. Tem esse olho aqui, enfim. Quem segue o canal sabe disso daí. E aqui eu vejo, ó, vou até desenhar igual eu fiz no dólar. Eu visualizo aqui esta região como uma região interessantíssima para a gente começar a montar posições de compra, né? Então vamos aqui pensar em posições de compra quando ele chegar nessa casa aqui, tá? Ô, Lelê, marca aí, meu filho. Nesta região aqui, quando eu visualizo isso daqui, eu tenho essa região de compra. Vou escrever aqui. Você que está acompanhando aí merece ver. Se você está assistindo esse vídeo depois, saiba que eu faço esse vídeo todos os domingos. E nesses domingos eu faço aqui ao vivo essa análise, esses desenhos, esses rabiscos, todos que você está vendo aí para cima, eu fiz assim, analisando para você aí. De compra, ok? Olha lá, essa região aqui é a região de compra. Região de compra, tá? Entre essa linha vermelha aqui em cima e essa linha, essa é uma região, tá? Região. Por aqui eu gostaria muito até que o Bitcoin viesse aqui para eu começar a montar, melhorar a minha posição, né? Eu tenho um preço médio no 14. Eu estou com o Bitcoin comprado há algum tempo já, com preço médio em 14, tá? Então eu ainda estou no lucrinho, né? Mas eu compraria mais, ele passaria do meu 14, ficaria no campo negativo, melhoraria a minha posição dentro dessa região aqui. Olha só, 4.000 pontos. Não estou falando que ele vem aqui não, mas aqui é uma região interessante. Se ele vier aqui, interessante, eu compro, tá? Lógico que eu não vou comprar todo o meu patrimônio, mas eu vou montando posição, tá? Feito o Bitcoin, vamos para o Ethereum. Ethereum também, posição muito parecida com a da semana passada, avaliação feita lá na semana passada, né? Ele não fez um dogezinho igual o Bitcoin, mas também está no mesmo patamar, não movimentou muito, ele diferente do Bitcoin, tocou na média Tilson, que lança ele para baixo. E interessante observar que ele não perdeu o fundo, está com a carinha de que está sem força para cair, mas o MACD está alto ainda, tá? Não acredito em compras ainda, não. Compras é só acima desse topo aqui, tá? Fechando aqui acima desse topo aí, talvez eu volte a olhar para compra. Mas por enquanto, tudo corroborando com venda. Ó, indicador Tilson T19, apontada para baixo, seja vermelha. MACD super alto ainda, apontado para baixo, caindo em franca queda aí, ok? Vamos voltar lá para os gráficos que eu vou falar para você agora de outro papel que eu separei para você, que é o nosso amigo Milho. Milho, CCM FUT. CCM FUT a gente pode olhar aí tranquilamente, que ele está fazendo um movimento de retorno à região, retorno às médias, região de bipolaridade, zona bipolar, aqui que eu chamo do indicador F34, ok? Ele pode voltar até essa região aqui
e daí lançar uma outra perna aqui para baixo. Parece que ele está refugando a perda desse retângulozinho pequenininho que eu havia feito aqui. Para quem acompanha o canal sabe, está entendendo o que eu estou falando. Mas a gente pode olhar o MACD. Olha o MACD, olha o MACD como está alto, tá vendo? Essa altura aqui do MACD não me faz ter interesses por compras. Muito pelo contrário, subiu, chegou na região interessante para venda, eu vendo. E assim vou seguindo a minha vida, ok? Essa é a visão. Boizinho, BGI FUT. Já com o boi, a gente tem uma visão aí de um ponto interessante que ele está dentro trabalhando aqui, briscou, né? Agora já está até um pouquinho fora, né? Pode olhar lá, ó, já está até para fora, mas ele chegou conforme eu já havia falado nessa queda aqui. Eu gosto de vender esperando ele aqui. Estou levemente vendido aí, não estou com minha mão toda, gosto de vender mais aqui para cima, mas já estou dentro e esperando que ele caia. E se ele subir, ele pode vir até essa região de resistência aqui, que ele ainda está, no meu ponto de vista, com a possibilidade de cair. Olha o MACD imensamente grande, né? Imensamente grande, existe essa palavra? Se não existe, acabou de existir. Ele está extremamente alto, então eu não vejo força de compra aí para ele, tá? Por enquanto, não. Vejo sim possibilidade de queda, boi e milho, inclusive, tá bom? Vamos falar aqui de um outro papel que eu separei também para você, vivo falando deles, preste atenção nesse papel, tá? Olha lá, tem os desenhos aqui para você que está chegando agora, ó. Esses desenhos todos aqui eu já comentei, é só você chamar o vídeo, sabe como é que você chama? Você vai lá no YouTube, então você entra aqui no YouTube, por exemplo, no meu canal, né? Claro, tem que ser no meu canal, senão não dá certo, tá? Chama lá o YouTube do Elimar Santos, Trader aos 50. Aliás, planeje-se para quando você chegar aos 50 anos, viu? Se você tem menos de idade, está na hora de você começar a pensar em acumular dinheiro. Vem nessa lupinha aqui, digita aqui, SAPRI11, dá um Enter e aí você vai ver vários vídeos que eu já fiz sobre esse ativo. O mesmo com qualquer outro ativo que você quiser. Mas dá uma olhadinha nos últimos, nos recentes, nos papéis recentes, onde eu comentei de SAPRI 3. É muito importante que você tenha essa visão para você entender o que aconteceu nesses desenhos aqui que eu fiz, o que é essa seta, o que é cada coisa dessa daí, tá? Bom, eu sugiro também que você acompanhe, tem uma playlist aí no canal chamada Position Trade, análise semanal, você pode acompanhar isso daí também, tudo que eu estou falando nessa playlist. O que está acontecendo? Olha só que ele parte daqui de baixo com uma volúpia muito grande e fecha acima da zona bipolar. Debaixo da zona bipolar, fechando acima da zona, atravessando ela. Ele já tentou acender verde, foi rechaçado, mas não perdeu esse fundo, que quem acompanha sabe o que significa esses fundos aqui. É a entrada de tubarão. Ele está com o MACD no ponto de virada de inversão para compra. Eu estou falando isso para vocês aí. Essa é a visão que eu tenho, tá? Muita atenção na perda desse topo aqui, tá? Acompanhe os outros vídeos, eu estou falando aí, eu não dou recomendação de compra nem de venda, mas a análise é esta. Vamos falar de um outro papel também que me chama a atenção, BBAS. BBAS tem um papel num ponto interessantíssimo, com um stop muito pequeno, estou falando de semanal, position trade, indicador já acendeu verde há muito tempo, todo mundo sabe que eu gosto de pegar quando ele acende verde, porque aí eu tenho a possibilidade de surfar movimentos assim, né, de ficar nele logo no início. Mas eu gosto também de pegar essas voltas, ó, pega aqui, entra, e ele está num ponto assim, da região de definição, né? Se ele continuar caindo, aí aqui vira vermelho e ele vai embora, mas aqui ele pode subir, e se ele subir, o meu stop está bem pequenininho. Entende o racional? Olha só, ele vem com o indicador MACD daqui de baixo, aqui tentando subir aqui para cima, e já vai ele, né, o MACD aqui. E o preço deu essa encolhida aqui para baixo, né, fez essa correção. O que a gente tem que entender? Vamos entender que aqui eu tenho um stop muito abaixo desse fundo aqui, que dá mais ou menos aí uns 10%, então você não vai colocar todo o seu capital. Daí, ó, 9,40, põe um pouquinho mais para baixo, põe 10%, com a possibilidade de buscar pelo menos 30% ou mais, tá bom? Isso aqui é semanal, Position Trade, não é indicação de compra nem indicação de venda, é apenas uma interpretação de como eu olho o indicador F34. Aliás, se você não tem acesso ao indicador F34, você deve saber que para ter acesso a ele, você tem que participar da mentoria Trader Fera. A mentoria eu não só te entrego este indicador, que é o de menos que acontece na mentoria, é a menor coisa que acontece lá,
mas eu trabalho a sua mentalidade, o seu comportamento ao operar trades. Ao operar trades não, ao fazer trades, ao operar o mercado. Então vale a pena a mentoria, vale a pena dar uma olhadinha aí. Os horários são muito restritos porque eu me dedico mesmo, meu tempo mesmo com os meus mentorados, então não consigo atender todo mundo, ok? Beleza, falado sobre BBAS, eu sei que o cenário aí de empresas públicas, né, de empresas do setor público, talvez haja muito medo, mas eu estou lendo aqui o indicador, tá? Eu posso mudar de ideia porque se os indicadores me mostrarem outra coisa. O MACD está vindo de um fundo aqui, subindo para cima do eixo zero. Ele costuma ir mais alto do que isso normalmente. Ó. A gente pega aqui, visualiza, ó, tem dois topos aqui, 3 topos nessa altura. Ele está quase chegando a essa altura sim. Pode ser que talvez a gente não tenha tanta volúpia assim mais para subir, mas um repique ainda para vir testar esse topo que ele deixou aqui em cima, pode ser que exista, tá? Mas lembrando que a gente tem um cenário aí de política que pode interferir negativamente nisso daqui. Então, esses medos que a gente tem no cenário externo podem interferir na tomada de decisão aqui, tá? Por exemplo, não vou correr o risco de 10% com esse cenário, não. Às vezes é o risco excelente de correr e o mercado geralmente trabalha contra aquilo que o consenso diz, tá? Dica importantíssima. Outro papel que eu estou sempre falando dele aí, MDias 3, o cenário dele é muito parecido com o da SAPRE. Eu já dei essa visão aqui de um zigue-zague, pivô de alta acendendo verde aqui em cima. Já comentei bastante lá no canal, né, do YouTube, isso, lá não, aqui, né, no canal do YouTube. Olha só a movimentação aí que já entregou, tá? Já entregou aqui, né? Na hora que acendeu o verde aqui, ele já deu quase 100% aí, 70% de alta. E agora vem numa correção. Entrando aqui na região de compra novamente. MACD ainda abaixo do eixo zero, que é muito bom, mostra que ele pode dar mais uma pernada para cima, porém este papel ele é intimamente ligado ao dólar, né? Aumentou o dólar, ele tende a cair, tá? Você pode ver o que acontece aqui, ó. O dólar começou a ameaçar aumentar, ele ameaça cair. Mas, conforme eu já fiz a análise do dólar ali, a mesma serve para a mesma inversamente aqui, tá? Essa visão aí que a gente tem. Você tem que ter esses insights, essa visão aí, tá? Bora? Vamos falar agora de outros papéis que eu separei também. Lá agora nos Estados Unidos. Mas antes vamos falar de índices americanos. Vamos falar do Dow Jones. Dow Jones está ali mostrando um ímpeto, né? Bem forte mesmo, ó. Aqui, fechou acima desse topo, ó. Olha lá. Fechando acima. Muito cuidado aí com esse fechamento, que o próximo candle pode ser um rebate desse candle aqui, tá? É interessante observar isso, essa força, esse ímpeto aqui para cima aqui no Dow Jones. Eu não gosto dessa movimentação, sai de um fundo, atravessa a T19, rasgando assim para cima. Eu não gosto. Eu gosto do movimento assim, quando ele está fazendo zigue-zagues e bate na Tilce, cai, volta, bate na Tilce, cai. Esse de atravessar assim, eu não gosto. Não, compra aqui o rompimento desse topo. Não gosto. Tilson ainda vermelho, apontando para baixo. MACD super alto, olha lá. Um patamar bem alto. Não gosto, tá? Dow Jones, muita atenção com o Dow Jones então. Se você concorda com essa linha de raciocínio aqui. Nossa Ibovespa sob o olhar dos americanos. É romântico isso, né? Nossa Ibovespa sob o olhar dos americanos. Então a gente tem aqui esse papel totalmente consolidado dentro desse range, com esses traços de vermelho aqui em cima na resistência, aqui embaixo no suporte. Não vejo nada de diferente, continuo com o mesmo desenho, movimento de zigue-zague, passo para cima, passo para baixo, passo para cima, dançando lambada, dançando lambada. É isso aí que eu vejo aqui, tá? Não tem jeito. Ou ele rompe para baixo, ou ele rompe para cima, não visualizo. Vamos lá, falar dele, S&P 500 empresas brasileiras, quem dera, hein, 500 empresas brasileiras. 500 empresas dos Estados Unidos. Aqui temos um preço ainda trabalhando na zona aqui de venda pela Tilson e MACD muito alto ainda. Gosto muito dessa venda, ok? Essa é a visão que a gente tem aqui, beleza? Venda aqui bem tranquilo no ponto certo. Olho aqui nesse topo que, se o preço for lá em cima e fechar acima, tende a virar essa média T19 para cima. Mas nada disso aconteceu ainda, tá? É só
presta atenção aqui, não fica marcando toca se o preço passa disso aqui para cima, ok? Porém, para mim, zigue-zagues descendentes ainda, muito bonito, muito legal. Olha o VIX, vamos lá ver o índice do medo, olha lá, fazendo exatamente o que eu falei. Muita atenção aqui, aqui ele tende a parar e aí começar a lançar lá para cima outra pernada. Eu preciso desse movimento mesmo para confirmar aí a possível pernada de baixa que está me cheirando aí em todos os ativos americanos e também nacionais, tá? Vamos ver aí. Se isso não acontecer, ótimo. Tomara que ele venha aqui para zero mesmo, que é sinal que tudo vai subir, tá? Beleza? Essa é a visão aqui do índice. Eu falo muito do VIX, tá? Se você não entendeu por que é o índice do medo, essa coisa toda, para esse vídeo não ficar longo, eu não vou me explicar aqui mais, mas vale a pena você ver todos os vídeos da playlist Position Trade com análise semanal, tá? E agora eles, PayPal, papel que eu também estou sempre falando, sugiro que você procure aí no meu canal, digite aí PYPL34, que é o código dele na BDR aqui brasileira, e aí você pode muito bem observar os meus comentários. Já pus um olhinho aqui, isso aqui é região para mim, que se perder daqui para cima, ele vira o jogo aqui de queda para alta, ok? Por enquanto, para mim, cheira a tendência lateral, ou falta de tendência, beleza? Agora, com ainda tendência mesmo dele ainda é de baixa, tá? Mas ele pode se lateralizar aí, tá? Porque o mercado tem duas tendências, ou de alta ou de baixa. O lateral não é tendência, é falta de tendência. Então aqui ele pode perder a falta de tendência, mas ele não caracterizou ainda a falta de tendência aqui, tá? Falta de tendência é quando ele rompe topo, volta, rompe fundo, rompe e vai fazendo umas coisas muito malucas, erráticas, aí ele perdeu a tendência, estava sem tendência. Aqui não, ele tem tendências de zigue-zagues descendentes. Só perde essa tendência quando ele, nesse olho aqui, nesse topo, se ele romper aqui para cima. Tá claro, a análise é bem simples, assim, desse jeito. O MACD me auxilia, né? Ele já me mostra que ele não tem mais força de queda. A linha branca já está abaixo do eixo zero, olha lá. Então a força de queda aqui já está se dissipando e está começando a formar uma força de alta, tá? É uma região muito interessante, com suportes interessantes. Então, gosto do PayPal, empresa muito boa. Eu tenho ela no meu portfólio de investimentos. E aqui é um lugar bom para quem investe começar a acumular. Beleza? PayPal. Deixa eu até anotar isso aqui para mim, que eu já venho falando desse papel há bastante tempo, mas eu não tenho completado a minha mão. Eu vou começar a completar essa semana aí, porque ele está bem interessante aqui, bem pouquinho. Você vai por um pouquinho, sabe como é que é? Bem pouquinho, vai de pouquinho em pouquinho. Quando ele sobe, dá aquela porradinha para cima e aí você vai realizando lucro. Vamos falar de Morgan Stanley. Morgan Stanley, MACD ainda muito alto. Sempre olha o MACD que ele te dá um direcionamento aí de força e dá direção do preço e por aí vai. Olha só, que papel interessante, né? O MACD super alto, ele deu essa pancada aqui para baixo, mas já está ameaçando esse topo aqui, ó. Não perdeu ainda, portanto ele tem zigue-zagues descendentes. Se ele perder esse topo, ele fica errático. E aí? Porque esse fundo aqui está mais alto do que esse. E se ele perder esse topo aqui, ele reassume a tendência de alto, que eu não acredito por conta do MACD. Tá vendo aí? Olha ali. Eu não compraria mais esse papel. Eu comprei ele aqui embaixo, não aqui em cima. Então, eu acredito, ou ele vai assumir tendência de alta, ou ele vai entrar na falta de tendência, tá? Se ele rompe aqui para cima, aí depois ele pode vir aqui para baixo, sinalizando claramente que ele está em falta de tendência. Olha a T19, já acendeu a pontinha de verde, mas ainda levemente inclinada para baixo, né? Assim, ela não está bonita, não está embicadona para cima ou embicadona para baixo. Ela está flat também. Então essas são as leituras que você tem que fazer. É isso daí. Vai comprar aqui? Cara, não. Vai vender aqui? Também não. Talvez é mais fácil vender entre comprar e vender. Se o cara chega com uma metralhadora na minha cabeça, eu vou disparar 1000 tiros aí. Existe? Metralhadora de 1000 tiros? Vou disparar um tiro na sua cabeça aí. Se você não decidir o que você faz aí. O que você decide? Compra ou venda? Eu, aqui, olhando esse cenário, MACD super alto e ele em zigue-zague descendente, ele não fez nenhum zigue-zague ainda ascendente, eu vendo. E vendo com stop super curtinho, tá? Entendeu o raciocínio? Mas ele pode vir aqui, briscar aqui para cima e depois voltar a cair. Essa é a visão, tá? Porque ele tá bem aqui na beiradinha de um stop de galera aqui que
está acompanhando o zigue-zague descendente. Ele não fez o fundo mais baixo, pelo contrário, fez um fundo mais alto, e ele pode fazer um fundo falso, um topo falso aqui. Entendeu o raciocínio? É essa visão, tá? Feito isso, eu finalizo aqui esse vídeo semanal. Eu espero que você tenha uma semana linda, maravilhosa. E se você ainda, hoje é domingo, pé de cachimbo, ainda tá até a meia-noite aberto ainda, oportunidade para você mudar de vida. Se você ficou aqui até o final, você gosta da minha análise, da minha interpretação, da forma que eu falo, você pode estar deixando passar uma oportunidade incrível de você ter um indicador F34. E eu ainda vou te dar um treinamento de como utilizá-lo e por aí vai. Não é mentoria, mas eu te dou um treinamento ao vivo, nós dois, eu e você, com o indicador instalado no seu Profit para você operar, seja day trade, swing trade ou position trade. Não demora não, porque essa janela de oportunidade vai se fechar. Tchau, fica com Deus, aquele abraço.